Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estou aqui para ministrar uma palavra abençoada ao seu coração. Hoje o tema é o presente da salvação. Muitas pessoas ainda não entenderam o tamanho da força, do esforço, do propósito e da graça que Deus deu e o presente para mim e para você, que é a salvação. Tem pessoas que ainda andam perdidos e acham pouco isso, mas a salvação não é uma coisa pouca, é o maior presente que você pode receber na sua vida inteira, é ser salvo e ir morar com o Senhor Jesus. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar o sininho de notificação em todos, porque diariamente eu desejo enviar vídeos como esse, abençoados, ao teu coração. Eu quero te preparar, irmão, para o reino de Deus. Infelizmente, muitas igrejas não têm esse trabalho de educação bíblica, não ensina as pessoas, e existe agora, infelizmente, também uma tal de teologia da prosperidade toda distorcida, que fragmenta o evangelho e não ensina as pessoas. Na verdade, ensina as pessoas a dar dinheiro e não a conhecer ao Senhor. E esse não é o meu objetivo. Quando eu criei o devocional, quando eu orei para Deus para dar direcionamento, quando eu comecei a fazer esse trabalho, esse movimento para abençoar a vida de vocês, é para que vocês conhecessem verdadeiramente as Escrituras e que vocês pudessem ser pessoas relevantes no meio aonde vocês estão, se tornando, obviamente, um homem melhor, uma mulher melhor, um marido, uma esposa, e que vocês também pudessem servir ao reino de Deus. Esse é o propósito, anunciar e ensinar vocês, capacitando vocês para fazer toda boa obra. Amém? Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de Deus, hoje se encontra em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9, que diz o seguinte: pois vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a salvação é um dom de Deus, um presente celestial que o próprio Deus, o próprio Eterno, Ele deu de forma gratuita por meio de Jesus Cristo, da sua morte aqui na terra, para todos nós, para mim, para você, para todo mundo realmente que você conhece. E a gente recebe a salvação, como eu tenho falado, por meio da fé. A fé é o único caminho que traz a salvação. Não é por força, não é por merecimento, até porque ninguém conseguiu vencer o pecado, mas o Senhor deu de forma gratuita. A graça de Deus é um favor, na verdade, irmão, se você pensar comigo, imerecido. É uma dádiva proveniente do próprio amor de Deus. Verdade que a gente não merecia nada. Se você perguntar o que você merecia, eu vou te falar que é a morte. Acho engraçado que às vezes a pessoa fala assim: porque eu mereço isso, porque eu mereço aquilo, porque eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo, eu vou pedir aquilo. Irmãos, a gente não merece nada. Eu quero te dizer que se você hoje fosse para a igreja e se Deus quisesse não te dar mais nada, nenhuma bênção até o dia da sua morte, Ele ainda seria justo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É verdade que todos nós pecamos e fomos destituídos da presença de Deus. Mas por meio de Jesus, por meio da sua morte, da sua crucificação, Deus nos deu uma segunda oportunidade de reconciliação com Deus e salvação. E a salvação é o maior de todos os presentes que eu e você podemos receber. Então, assim, seja grato. Seja grato. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Jesus é tão maravilhoso, irmão, que além de dar uma segunda oportunidade, além de morrer por mim e por você, além de pagar o salário do pecado, que era a morte, porque nós deveríamos morrer, Ele morreu em nosso lugar, Ele ainda nos quer abençoar. E existem muitas pessoas que ainda têm ingratidão no coração de reclamar porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo, porque Deus não ouviu minha oração. Irmão, não faça isso. Não seja uma pessoa ingrata, murmuradora. Pelo amor de Deus, ninguém gosta de pessoa murmuradora. Muito menos o Senhor. Você tem que ter isso dentro do teu coração, sabe? A graça é um favor imerecido. Quanto mais rápido a gente entender, melhor. Ninguém aqui merecia ser salvo. Mas o amor de Deus por nós
ele foi lá e nos salvou, como eu falei, né? Quando a gente comemora a Páscoa, irmão, a gente começa a entender sobre a libertação. Deus liberta aquele povo, né? Ele veio para libertar o povo. Aquele cordeiro a qual fala na palavra de Deus ali, que Deus manda Moisés ir para o deserto sacrificar, ela é a representação de Cristo. O Senhor ali estava fazendo uma representação daquilo que iria acontecer. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje, não entendem o símbolo da Páscoa, não entendem o que estava sobre a nossa vida, não entendem a ira de Deus que estava sobre a humanidade, o que Cristo fez. Não seja, irmão, um cristão turista, coisa horrível que é. São aquelas pessoas, né, que são turistas na igreja. Parece de vez em quando. Não faça isso. E eu não estou falando com pessoas que eu sei que existem situações onde a pessoa só pode ir uma vez na semana na igreja, tá? Mas que tem um monte de tarefa, um monte de coisa. Agora, Deus conhece teu coração. Sabe se você pode ou não. Então, assim, infelizmente, algumas pessoas mentem, né? Ela chega e fala, não consegui, pastor, não consegui, não sei o que, dá desculpa para um para outro, mas sabe que no fundo do coração poderia ter feito melhor, poderia estar mais na igreja, poderia ter servido ao Senhor e não fez. Deus, ele vê todas essas coisas, né? Então, assim, que você possa valorizar aquilo que Deus tem colocado no teu coração, porque a esperança não é apenas um sonho, mas é uma oportunidade de mudança de vida. Não importa se você é cristão, não importa se você não é cristão, não importa se você está desviado, está afastado, a graça, a salvação é uma oportunidade que Deus está te dando hoje, né? Enquanto há vida, há esperança, e nós precisamos entender isso. Então, assim, receba com alegria esse presente da salvação, irmão. Mas para que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tenha significado no seu coração, é preciso que você realmente honre e desenvolva uma vida com Jesus. Como eu falei, sexta-feira passada eu estava ministrando e eu falei isso na igreja. As pessoas às vezes pensam que ir para a igreja, que basicamente vou aceitar Jesus, né? Às vezes a pessoa vai na frente do altar ou não, vou descer as águas do batismo e fica por isso. Não, você precisa receber o Espírito Santo, você precisa ter uma vida de comunhão com os santos da igreja, com os irmãos, você precisa estudar a palavra de Deus, aperfeiçoar. Efésios fala isso, buscar a estatura do varão perfeito. Você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa ter comunhão com Deus e intimidade. Às vezes a pessoa não tem comunhão, não tem intimidade com Deus e acha que Deus é isso, de qualquer jeito, assim, vou fazendo, vou deixando, de qualquer jeito, vou empurrando com a barriga. Não é assim não, irmão. Nós precisamos entender, um homem inocente morreu por mim e por você. Cristo morreu por mim e por você, irmão. Se Cristo morreu, ele morreu na cruz do Calvário, pagou o preço, a humilhação, a rejeição, o abandono. Como que eu e você podemos dizer que somos cristãos e rejeitar a obra de Deus? Como que eu e você podemos dizer que somos cristãos, né, e servir a Deus de qualquer jeito? Como que Deus fazendo tudo, Jesus morrendo na cruz, enfrentando a morte, fome, sede, passou, como que eu e você vamos dizer que, porque eu estou muito cansado, pastor, eu não vou para a igreja? Cristo não estava reclamando que estava cansado na cruz do Calvário. Cristo não estava reclamando, irmão, que estava pesado. Ele continuou caminhando. Sabe? A gente não pode ficar dando desculpas na nossa vida. Nós precisamos realmente acordar. É tempo de acordar. Você que está me ouvindo, acorde. Não viva uma vida medíocre. Não viva uma vida assim, empurrando o evangelho pela barriga. Não ache, irmão, que só pelo fato de você ir para a igreja, dizimar e ofertar, você vai se salvar. Não vai. Quem busca a Deus de todo o coração, quem é crente fiel, quem é cristão fiel, que estuda a palavra, que lê a palavra, tem intimidade com Deus, que evangeliza, que trabalha na igreja, que tem uma vida de compromisso com Deus, é esse que Jesus vai buscar. Talvez você não tenha ouvido pessoas ou pastores pregando sobre isso. Como eu falei, o nosso evangelho está deturbado, as pessoas estão levando as coisas de qualquer jeito. E Deus me trouxe aqui como profeta de Deus, como ministro da palavra, para dizer: acorda tu que dormes. Pare de pecar, pare de levar uma vida dupla. Pare de fazer coisas erradas, pare de ter esse pecado de estimação. É hora de ser santo,
É hora de buscar santidade. É hora de buscar compromisso com Deus. Ninguém vai se salvar fazendo as coisas de qualquer jeito. Deus, ele pagou um alto preço. E não é na brincadeira, não é levando as coisas de qualquer jeito que você vai se salvar, irmão. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida. Então valorize a salvação. Tem pessoas que infelizmente que eu conheço até dentro da igreja, porque isso sempre vai existir, que levam as coisas na brincadeira. Tá lá dentro da igreja, tá mentindo. Tá lá dentro da igreja, conhece o evangelho, tá traindo a esposa, tá o marido. Tá lá dentro da igreja, sabe que é para dizimar e ofertar e não faz. Tá lá dentro da igreja, é uma coisa dentro da igreja, em casa é outra. Bate na esposa, bate no marido, bate nos filhos, tem autocontrole. É uma coisa dentro da igreja, da paz do Senhor, aí chega lá fora, é um monstro. É uma pessoa sem caráter. Quando tá com os colegas de serviço é outra pessoa. Irmão, Deus está vendo essas coisas. Esse tipo de pessoas que estão fazendo esse tipo de coisas, eles estão desonrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a verdade. Está desonrando tudo aquilo que Deus fez. Está rejeitando a graça, está rejeitando a oportunidade da salvação. E não podemos rejeitar a oportunidade da salvação. Então, se você fez, esse é o momento que a gente vai orar e você vai pedir perdão para Deus nesse momento. Se algo te acusa no teu coração, peça perdão no momento dessa oração. Peça para Deus: Senhor, me liberta desse pecado, me liberta dos pecados de estimação, me liberta desse vício. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Verdadeiro, porque senão você corre o risco de ainda ir para a igreja a vida toda e ir para o inferno, irmão. Jesus está voltando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu oro junto com todas as pessoas que estão aqui, que haja um despertar. Senhor, ministra o coração de todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento, que elas façam uma autoavaliação, que elas façam uma autorreflexão sobre a vida deles, se eles têm caminhado de acordo com a palavra, se eles têm buscado santidade, se eles têm realmente honrado ao Senhor, se têm honrado o seu marido, a esposa, os filhos, a palavra de Deus, Pai, que eles possam dar valor ao sacrifício que o Senhor deu na cruz do Calvário, a oportunidade de vida e não de morte, que eles possam, Pai, ser absorvidos dos seus pecados. Perdoa todos os nossos erros, os nossos pecados, Senhor. Nos ensina a ser gratos, Senhor, e semelhante a Ti, em nome de Jesus, porque somos baixadores do reino Teu aqui na terra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glórias a Deus, que palavra abençoada, irmão. Você pode ajudar a muitas pessoas a se salvar, dar um presente da salvação, encaminhando esse vídeo a todas as pessoas que você conhece. Seja um evangelista do reino de Deus. Quero agradecer a todas as pessoas que diariamente me ouvem aqui, que vocês são pessoas maravilhosas. Eu oro por vocês diariamente. E se você está entrando aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe vocês, irmãos. E até o próximo vídeo.